capítulo de número 55, livro do profeta Isaías, versículo de número 6, 7 e o versículo 8, pelo menos. Não, mais uns dois aí. Vamos lá. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Repete comigo: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Deixa eu continuar agora. E deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Amém. Eu quero salientar aqui o versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, Levíticos, capítulo de número 6. Vamos ver por que nós temos que buscar. Levíticos, capítulo de número 6. E o versículo de número 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repete comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, né? Eu sei que nós estamos numa vigília, mas todo culto ele precisa ter pelo menos 3 coisas: oração, adoração e ministração. E também a oferta, né? Que a irmã não tirou para ajudar, mas aleluia, ajudar a obra, claro. Não é para mim, tá, irmão? Eu não pego isso. Então nós fizemos leitura aqui no livro do profeta Isaías, um livro que foi escrito entre 740 e 680 a.C. Isaías viveu num período em que, no início do seu ministério, ele tinha um rei, por nome Uzias, que foi um rei bom. Porém, Uzias, ele chegou um momento da sua vida que ele se exaltou de tal maneira que ele queria tomar o lugar do sacerdote. Então Deus feriu Uzias com lepra, e assim Uzias morreu. Então, quando Uzias morre, Israel fica sem o seu rei. Ele fica sem um homem que faz as alianças com os outros países. Então entra-se numa crise política, numa crise espiritual e numa crise social. Então, naquele período, as pessoas estavam aceitando suborno, estavam julgando por dinheiro, condenando o inocente e absorvendo o culpado. Eles estavam derramando sangue inocente na cidade. Eles estavam aprontando muitas coisas. E Deus, ele olha para Isaías e começa a falar com ele no primeiro capítulo.
E ele tem visão e ele disse: ouve ao céu e presta atenção à terra, porque o Senhor falou. Ele disse: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, porém Israel não tem entendimento. Irmão, Deus chegou ao ponto de comparar a igreja dele com um animal irracional. E dizendo mais que a igreja não entendia nem tanto quanto um animal que conhecia o seu dono. E nós observamos aqui que Deus levanta Isaías e ele começa a profetizar. E Isaías começa a reclamar, porque Deus ele disse: eu levantei um povo, abençoei, e eles prevaricaram contra mim. Então eles pecaram, diz a Bíblia que eles viviam em iniquidade. Ainda no capítulo de número 1. Aí Deus ele vai usando Isaías. E quando chega no momento que a irmã citou aqui hoje, sobre a visão que Isaías ele teve, então Isaías, quando ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono, então Isaías ele teme e ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, em primeiro lugar, Isaías não apenas condenou os outros. Ele diz: ai de mim. Porque se nós não reconhecermos que somos pecadores, que não somos melhor do que outras pessoas, vai ficar difícil para Deus operar na nossa vida. É mesmo. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessou a sua culpa. E ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. E quando Isaías menciona essas palavras, ele diz que um dos serafins, ele toma uma brasa viva do altar com uma tenaz, como a irmã citou aqui, e pega na sua mão e vem e toca sobre a boca de Isaías e diz: olha, a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Ei, se você achar que você não tem pecado, você está enganado. Se você achar que você não tem iniquidade, você está enganado, totalmente enganado. Isaías ele diz que os atos de justiça do homem na terra é semelhante a trapos de imundícia. Aleluia. Então nós não somos, aleluia, a pessoa mais certa, mas não, aleluia, porque ele disse que é semelhante a trapos de imundícia a justiça do homem na terra. Aleluia. Por isso ele reconhece, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele não diz: ai desse povo, ai da igreja, que Deus falou que eles se revoltaram contra Deus, prevaricaram, estão em pecado. Não. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Então nós observamos aqui que Isaías primeiro ele reconhece. Quando ele reconhece o erro, então Deus ele manda com que os serafins ele toma aquela brasa e toca na sua boca e diz: olha, foi purificado o teu pecado, a tua iniquidade, e o teu pecado foi tirado. Então agora você está puro, está limpo, está pronto para fazer a obra de Deus. E se não for Deus para purificar a nossa mente, a nossa vida, os nossos olhos, as nossas cordas vocais, nossos lábios, o nosso corpo, e fazer tempo do seu espírito, não dá. Porque de nós mesmos não temos nada que se aproveite. Jesus ele disse que a carne para nada serve. Só serve para cobiçar pecado e para pecar e começar pecado. A carne só serve para pecar. Aleluia. Contra Deus. Por isso que Paulo ele prega aos Romanos dizendo que aquele que está segundo a carne, ele vai ser condenado na carne. Mas o que anda segundo o Espírito, aleluia, vai produzir os frutos do Espírito. Aí nós observamos aqui Isaías, mais para frente, quando nós fizemos leitura, chegando no capítulo número 55, aí por volta de 700 a.C., ele começa a dizer: a todo aquele que tem sede, vinde às águas. Deus começa a chamar, fazer um convite para as pessoas. E ele diz: olha, olhai para mim, sereis salvos. Então nós não podemos olhar para os pastores que erraram,
Não podemos olhar para os obreiros que erraram. Não podemos olhar para os membros que erraram. Não podemos olhar para a igreja que se desviou, que entrou na vaidade. Não, não. Ele diz, olhai para mim, sereis salvos. Aleluia. Se eu ficar olhando para pessoas, eu vou cair. É o que diz o salmista Asaf. Ele disse, aleluia, verdadeiramente, Salmo 73, disse Asaf, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Porque eu observei o soberbo e tive inveja do ímpio. Não olha para essas pessoas, não, olha para Deus. Ele diz, olhai para mim, sereis salvos. Aleluia. Se você olhar para o irmão, você cai. Se você olhar para aquele que adulterou, você cai. Se você olhar para aquele que pegou o dinheiro, como a irmã citou aqui na igreja, você cai. Se você olhar para aquele que mente sobre a palavra na rede social, você cai. Se você olhar para aquele que profetiza mentira, você cai. Se você olhar para essas pessoas, você vai cair espiritualmente. Ele está dizendo, olhai para mim, sereis salvos. Aleluia. Então olhe para Jesus. Olhe para Ele é perfeito, Ele não erra. João Batista foi um grande profeta, mas também errou quando estava no cárcere. Diz a Bíblia que quando ele estava lá, ele mandou 2 discípulos até Jesus perguntar, tu és mesmo aquele que havia de vir ou ele de esperar outro? Ou seja, no momento que ele estava cheio do Espírito Santo, pastor, lá na beira do Jordão, ele pregou e profetizou, eis aqui o Cordeiro de Deus, olha aí ele, aleluia, está aqui aquele que tira o pecado do mundo, está aqui o Filho de Deus, aleluia, mostrou para os discípulos de seguir a ele, aleluia, ele confessou ali, mostrou quem era Jesus e disse, olha, eu não mereço, eu não sou digno de se batizar, mas eu mereço ser batizado por ti. Mas Jesus, ele disse, não, deixe que por agora se cumpra toda a justiça de Deus. João Batista, aleluia, quando estava cheio do Espírito Santo, ele prega, ele faz tudo, mas quando ele está preso, ele começa a duvidar de Jesus Cristo, se realmente ele é o Filho de Deus. Isso aí é eu e você. Na hora da aflição, a gente duvida da promessa. Na hora da aflição a gente duvida que Deus cura a gente. Na hora da aflição a gente duvida que Deus vai mudar a nossa sorte. Duvida. Na hora da aflição a gente começa a duvidar e começa a variar a nossa mente, como fez João Batista lá no cárcere, aleluia. Mas Jesus, aleluia, ele disse, olha, diga para ele lá, não fala nada não, fala para ele lá o que está acontecendo aqui, aleluia, que o cego vê, que os demônios são libertos, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, que os mortos ressuscitam, diga para ele somente isso, aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque aquelas obras eram de Deus, então ninguém poderia fazer elas, senão o Cristo que desceu do céu. Depois de Cristo, as pessoas podem fazer, mas antes dele, somente Jesus fazia esses sinais. E aí Isaías começa a pregar aqui. E ele diz, buscar, Isaías começa a sair nas ruas estreitas de Jerusalém, começa a dizer, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque as pessoas estavam longe de Deus, estavam afastadas de Deus, não buscavam mais o Senhor. Ele começou a dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E como nós vamos poder buscar? Aqui é um momento de buscar Deus, é um local onde reunimos na presença. E Jesus disse que se tiver 2 ou 3, ele disse, eu estarei presente. Se você se reúne na casa de alguém com mais irmão buscando, você pode buscar em oração sozinho na tua casa. Você pode buscar em oração no monte, na igreja. Você pode buscar em oração, aleluia. Pode buscar também em adoração, adorando, servindo. Pode buscar também na palavra. Você pode procurar por Deus, aleluia. Porque Ele está dizendo, ainda está pronto para te atender. Mas vai chegar um momento que Jesus levará a sua igreja da terra. E depois que Jesus recolher a sua igreja da terra, aí não vai ter mais como encontrar Ele aqui. Aleluia. Porque a Bíblia diz que do mesmo jeito que ele subiu ao céu lá em Atos 1, ele vai descer novamente para recolher o seu povo aqui da terra. Mas Jesus, ele disse, olha, não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai que de mim ouviste, aleluia. Ele disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, aleluia. Ou seja, Jesus fez uma promessa sobre aqueles homens, e aqueles homens queriam dispersar por todas as cidades vizinhas, fugindo dos judeus, fugindo dos romanos, com medo dos judeus, dos romanos, por causa do castigo. Mas Jesus disse, não vos ausentei de Jerusalém, permanecei aqui até receber a promessa. Ei, deixa eu te dizer essa noite, não saia da presença, não saia do teu ministério, não saia, não desista daquilo que Deus colocou na tua vida, aleluia, porque Deus está dizendo, não saia, não pare, continua. Sabe por quê? Porque a promessa vai se cumprir na sua vida, na sua casa e no seu
ministério aqui nessa terra. Ele disse: não saia. Aleluia. E eu vejo aqui, irmão, um lugar como esse é uma coisa muito linda. Aleluia, a irmã ceder a sua própria casa para fazer um lugar de adoração a Deus. Aleluia. Que Deus continue te abençoando, que a irmã continue fazendo isso com o seu esposo, e que o Senhor faça crescer, e que daqui nasça uma grande congregação, porque assim que Deus faz, começa na casa, depois Ele faz congregação, Ele prepara tudo, porque assim que Deus faz, aleluia. E se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e ninguém poderá impedir, ainda que alguém não concorde, mas se Deus quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia. E Ele disse: deixa o ímpio o seu caminho, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aleluia. Então ele estava dizendo: o ímpio tem que abandonar o seu caminho, os seus maus pensamentos. Ele disse: o ímpio precisa abandonar as suas malícias. Aleluia. Então ele começou a dizer: esse povo tem que deixar a sua malignidade, os seus caminhos maus, os seus maus pensamentos, e se converter ao nosso Deus, que Ele é compassivo, e Ele perdoa, Ele é digno de receber, é claro, toda adoração, mas Ele é compassivo, Ele é perdoador. Aleluia, daqueles que o buscam. Então Deus, Ele tem poder, e Ele quer perdoar aquele que se arrepende. E aí Ele diz mais. Aí Deus olha, pastor, para Isaías, e Ele vê cada um com o seu próprio pensamento, e Ele diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não. Deus está dizendo que os pensamentos dele não é o meu e o seu é não é não. Você pensa uma coisa e Deus pensa outra. Ele diz: os meus caminhos também não são os vossos caminhos, também não são. Aleluia. Às vezes a gente acha que nós estamos no caminho correto, mas Deus está dizendo: o meu caminho não é o seu caminho, é muito mais alto. Ele diz: como o céu é mais alto que a terra, Ele diz: assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Ou seja, então Deus está dizendo que o pensamento dele é bem elevado, é bem acima. E quando nós estamos vendo apenas o que está na nossa frente, Deus está vendo o futuro. E quando nós vemos aquilo que está na nossa vista, Deus está vendo o futuro meu e o seu futuro, o futuro da nação, do Brasil, da igreja, e Deus está vendo tudo lá para frente. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele disse: perdoa-os que não sabem o que fazem. Então Jesus já via essa igreja cheia hoje aqui. Jesus já estava prevendo essa vigília. Ele já sabia que Ele estaria presente aqui no meio de um povo que se propôs a buscar a sua presença na terra. Aleluia. Jesus, Ele veio além. Nós só conseguimos ver o que está na nossa frente e pensamos aquilo que está ao nosso alcance, do nosso pensamento medíocre, pequeno. Mas Deus, Ele vê além daquilo que nós vemos. Observa aqui, Isaías, ele profetiza acerca de Ciro. Ciro, um rei da Pérsia, que não era cristão, não era judeu, não tinha nada a ver. Mas Deus, aleluia, usa Isaías para profetizar há muitos anos atrás. E depois Ciro se levanta e liberta o povo lá do cativeiro. Por quê? Porque Deus, Ele vê além, pastor. Nós só vemos o que está aqui na nossa frente. Se a gente vê a irmã pulando, está cheia do poder. Se a gente vê a irmã cheia do poder, nós aqui está cheia. Se a gente vê a irmã quieta, diz: não tem nada, aleluia. Mas Deus está dizendo: não é assim. Eu não vejo como o homem vê. Deus vê o interior. Ele vê além do que o homem vê. Quando Samuel chega diante do filho, aleluia, de Jessé para ungir o filho a rei, diz a Bíblia que passa o primeiro, passa o segundo e vai passando. Ele diz: não está aqui, não é esse, não é esse, não é. Por quê? Porque Deus diz: olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem só vê o estereótipo, o homem só vê o que está por fora. Ele disse: eu vejo além, eu vejo o pensamento, eu conheço o coração, eu sei a intenção do coração. E Deus conhece a intenção do teu coração. Ele conhece além. Às vezes a gente acha que conhecemos alguma coisa, vemos o irmão ali, alguma coisa, esse aí aqui, assim, esse assado. Não é nada, é Deus que conhece o futuro. Quantas pessoas você viu pregando ontem e hoje está caída aí? Quantas pessoas você viu fraquinha e hoje está levantada? Quantas pessoas você viu capengando aí, aleluia, bebendo dos bares e hoje está servindo a Deus na igreja? Quantas pessoas você viu grandes nomes pregadores que viviam em grandes igrejas, formados, bem estudado, aleluia, cheio de oração, e hoje estão fora da presença. Por quê? Porque Deus, Ele vê além. O homem só vê o que está por fora, na aparência da sua vista, mas Deus, Ele vê além daquilo que nós vemos. E Paulo, ele disse: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você pensa que está de pé, se cuide para você não cair.
Porque muitos já caíram. Quantos que eu conheço que era da minha época, da juventude, que hoje já caíram, não estão mais. Estão desviados, já casados 2, 3, 4 vezes. Quantos que eu vi por aí, aleluia, que orava comigo no monte, que hoje já não faz mais nada, que vivia no monte quase todo dia, aleluia, toda semana pelo menos no monte orando, um grupo de pessoas orando, e daqui a pouco essas pessoas pararam de seguir, de servir a Deus, pararam de buscar a presença. Por quê? Porque deixou o fogo se apagar. E nós fizemos leitura aqui em Levítico capítulo de número 6 e versículo 13, livro escrito entre 1450 e 1410 a.C., escrito por Moisés, o terceiro livro da Bíblia Sagrada, conhecido como a Torá para os judeus, em hebraico, e em grego, Pentateuco, e para nós podemos chamar os 5 quintos da lei. Resumindo, são instruções para Israel. E quando Deus mandou Moisés instruir o sacerdote acerca do holocausto, porque se oferecesse fogo estranho, sabe o que eu gosto, pastor? É que quando oferecia fogo estranho, morria. Aí sabe o que acontece? As pessoas iam se converter. Não ia querer oferecer fogo estranho. Aí Deus, ele dá uma lição aqui para Moisés, para os sacerdotes. E ele explica como fazer. Ele diz que o altar teria que manter o fogo sempre aceso. Aleluia, glória a Deus. Só que para manter o altar aceso, aleluia, diz a Bíblia que o holocausto teria que ser colocado sobre o fogo e passar a noite queimando. Mas pela manhã, eles teriam que acender novamente. O que eles teriam que fazer? Primeiro, remover a cinza do altar. E sabe a cinza que vai acumulando na nossa vida, impedindo o trabalhar de Deus? A cinza da conversa, do mau pensamento. Sabe a cinza? Aleluia, da gente querer ser alguma coisa aqui na terra. Sabe essa cinza que vai acumulando na nossa vida? O orgulho. E a segunda coisa que Deus disse: olha, manda trocar as vestes. Depois que tira a cinza, troca as vestes. Coloca a veste limpa. E Eclesiastes, Salomão, ele diz lá em capítulo 9, versículo 8, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, aleluia, é limpo de mão e puro de coração. Ele disse: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, ele está dizendo: olha, vai lá e troca a vestimenta e veste uma roupa limpa. Tem que limpar e depois colocar lenha. Se pôr graveto, irmão, o fogo acende e apaga rápido. Se pôr lenha verde, o fogo nunca pega. Sabe esses crentes novatos de hoje? Uma grande parte deles, que o fogo não acende, dá trabalho. Eita, povo que dá trabalho. É muita vaidade, é muito celular, é muita coisa. É só assistir isso, assiste aquilo, é tanta coisa que as pessoas não têm uma ligação com Deus. Aleluia. Então as pessoas estão ligadas nas coisas da carne, aí difícil de acender o fogo. Aleluia. Aí ele disse: olha, traz a lenha, coloca a lenha teria que ser seca, teria que ser uma lenha boa. Por quê? Porque o fogo teria que permanecer aceso. E quando o sacerdote colocava a lenha pela manhã, então o fogo não se apagava, não poderia apagar, aleluia, esse fogo. Ele tinha que continuar, aleluia, aceso sobre o altar, não poderia se apagar jamais. Era uma ordem de Deus, era para ficar acesa. E assim é espiritualmente na nossa vida. O fogo não pode se apagar. Você pode até ficar fraco, mas não pode desistir da fé. Você pode até ficar desanimado em certo momento, mas não pode, aleluia, desanimar totalmente. Não pode. Você pode até passar por situações difíceis aqui na terra, mas você jamais pode desistir, aleluia, do chamado e desacreditar dessa palavra. Não, de maneira nenhuma você pode desacreditar. Então, mesmo que o momento seja difícil, mas deixa o fogo permanecer aceso. Porque no momento que Deus sopra, ele vai reacender novamente. Aleluia. Mas aconteceu algo em Israel, pastor, em 586 a.C., quando Jerusalém foi cercada,
Então o templo foi destruído e o fogo foi apagado. E agora o que vai fazer? Esse fogo não pode se apagar. Mas quando Jesus ele vem, ele diz que recebeu o Espírito Santo, aleluia, não muito depois desse dia, como fizemos aqui a citação. E quando está cumprindo o seu dia de Pentecoste, diz a Bíblia que estão todos reunidos, assentados como vocês estão aqui hoje. Hoje aqui no mesmo lugar, sentado, aleluia, em ligação com Deus. E de repente vem um som do céu, como o som de um vento impetuoso e veemente. Ei, deixa eu te dizer, onde tem Espírito Santo tem barulho. E diz a Bíblia, que aquele som veio como de um vento impetuoso e começou a encher toda a casa. Eles ouviram o barulho, mas quando eles olharam, eles começaram a ver línguas repartidas como que de fogo e pousando sobre a cabeça de cada um daqueles irmãos que estavam sentados ali. E eles começaram a olhar e olhavam o pastor, eu via língua de fogo. Eu olhei para o irmão, vi língua de fogo. Você estava olhando para as pessoas e vendo língua de fogo. Você crê que Deus ainda derrama essa língua de fogo nos dias atuais sobre a terra? O fogo se apagou lá do templo, mas Jesus ele veio e reacendeu. Ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo, como disse Paulo, e como Jesus disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia, que ele habita em nós. Então tem fogo nesse altar, tem fogo nesse altar. E tem. Você pode deixar Deus acender esse fogo também para deixar altar. A Bíblia diz que descer como chama de fogo. E quando ela se posava sobre cada pessoa, eles começavam a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então Jesus acendeu o fogo e esse nunca mais se apagará novamente. O fogo do templo foi apagado por Nabucodonosor. Destruíram tudo. Mas Jesus ele disse, agora eu vou acender não apenas o fogo no templo. Agora eu vou acender o fogo é nos irmãos, é nos filhos. São nos meus filhos dentro do templo. Ou seja, e ali naquele momento começou a se descer. Aleluia. Vem minha esposa, prepara o louvor por favor. Já é 1h30. Aleluia. Então naquele momento diz a palavra que o Espírito Santo começou a se manifestar em forma visível, com chama de fogo repartido as línguas sobre a cabeça de cada um daqueles irmãos. Ou seja, deixa eu te dizer essa noite, aquilo que é para você vai descer sobre você. Cada um recebia a sua porção. Se você crê, Deus ele derrama na tua vida. Aleluia. Mas sabe o que acontece? No dias atuais tem alguém que quer apagar o fogo. Tem pessoas que dizem que a meninice, que a brincadeira, que a se amostrar. Não. Deixa eu te dizer, é o fogo de Deus que desce. É o Espírito Santo que desce. Deus moveu a igreja. É o Espírito Santo que vai descendo e movendo a sua igreja. Porque não tem esse negócio de nós querer ter a igreja vazia de Deus, aleluia, lenta, sem barulho, sem movimento nenhum, achando que a igreja tem que adorar de boca fechada. Não, é preciso adorar de verdade, com boca aberta, dando glória. Porque quando a Bíblia vai, deixa eu te provar isso agora, deixa eu te provar que a Bíblia diz que quando Isaías ele teve a visão, aquele serafim dizia santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E ele disse que a terra se encheu de fumaça, e dentro se encheu de fumaça, se encheu na presença de santo, santo, começou a estremecer os umbrais da porta. Quando você diz santo, Deus estremece a terra. Quando os serafins diziam santo, santo, Deus estremecia, descia, trabalha, cai, elevando a camandaraga. Deixa eu te dizer essa noite, Deus ele desce, se você adorar ele desce, se você adorar de coração ele desce, a presença desce, o fogo ele desce como liga repartida de fogo. Então deixa Deus acender essa chama na sua vida. Deixa Deus acender, deixa. Ei, deixa eu te dizer, quando eu era jovem, eu pedia tanto para ser batizado com o Espírito Santo. Uma certa vez, o Senhor me deu uma visão me lançando de um porte sobre o mar. E eu parava na margem do mar, sem chegar nas águas, e eu começava a falar em línguas. Em novas línguas, Deus usou o pastor Vanderlei aqui da Vassaloleiro, dizendo, eu vejo você falando em línguas, usou outro irmão. Aleluia, e logo depois, o Senhor me batizou numa vigília lá na Baixada como em São Paulo, na Ponte Pequena, uma das melhores vigílias de anos atrás, aleluia, onde eu vi a igreja em pé, dando glória, não tem nem onde assentar todo mundo, as pessoas dando glória, e eu falei, Senhor, eu vou dar glória, eu quero que o Senhor tire um pouquinho de cada um e coloque em mim. Eu fui dando glória, aí daqui a pouco o Espírito Santo foi dando na minha boca, e comecei a falar em mistério, aleluia, e eu comecei a ficar com dúvida, pensando se aquilo era de mim, porque parecia um mistério de um pastor que eu tinha. Aí o Deus levantou a mão e colocou a mão sobre o meu ombro e disse, homem, sou eu que falo na tua boca, deixa eu bradar na tua vida. E naquele momento aquele mistério sumiu e veio outro novo, e eu fiquei falando em mistério aquela madrugada inteira, a minha roupa toda molhada, cheia do Espírito Santo, e dando glória à igreja cheia, porque Deus brada onde tem adoração e palavra e oração na sua presença.
pé. Se coloque em pé se você quer receber nessa noite a presença de novo. Você que não recebeu ainda, você vai receber se você acredita. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória. Não seja um apagador de fogo, não seja um acendedor de chama, porque o sacerdote ele tinha que levar a lenha e colocar sobre o altar todo dia, toda manhã. Ou seja, tem que alimentar esse espírito aí, rapaz. E aí, mulher, alimenta esse espírito aí, deixa Deus mandar a corrida. Alimenta esse espírito aí para Deus mandar